Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A semana pós-feriado começa com dados positivos do mercado de trabalho. Outubro teve quase 77 mil contratações a mais que demissões. O Brasil precisa reformular os programas de despesas e controlar mais seus gastos. A recomendação é do Banco Mundial para evitar que o país volte a flertar com a crise. Um novo recall chama mais de 34 mil donos de veículos. A montadora da vez é a Renault e o problema nos carros pode até causar incêndio. O cenário econômico está no ar. Um relatório divulgado hoje pelo Banco Mundial concluiu que o Brasil precisa reformular os programas de despesas obrigatórias para cumprir o teto de gastos e que, se acaso não ajustar suas contas, corre o risco de mergulhar novamente na espiral da inflação e do baixo crescimento. A Catiúcia Neri está conosco em Brasília e teve acesso aos detalhes desse relatório e nos conta agora. Catiúcia, boa noite, bem-vinda. Oi, Piotto, boa noite. Um bom resumo que você fez desse documento do Banco Mundial, que foi produzido a pedido do governo federal. Ele se chama Um Ajuste Justo. São mais de 150 páginas e ele faz uma análise bem detalhada dos gastos públicos do Brasil. Foram avaliadas 8 áreas e as conclusões parecem não ser nenhuma novidade. O Brasil gasta mal, gasta mais do que pode e a aplicação do dinheiro não é eficiente e nem socialmente justa. O documento afirma que alguns programas do governo, por exemplo, beneficiam mais os ricos que os pobres, além de não atingir de forma eficaz os seus objetivos. O Banco Mundial mostra que os gastos do país só vêm crescendo ao longo dos anos e, além disso, houve queda de receitas e isso é um risco para a sustentabilidade fiscal, segundo o documento. O relatório fala ainda do engessamento das despesas, como as relativas à folha de pagamento, gastos com previdência social e ressalta que tudo isso leva à falta de espaço para investimentos, para movimentar a economia e, consequentemente, gerar emprego e renda. É um documento que vai de encontro com o que o governo define como muito importante, que é fazer a reforma da Previdência. E ele traz ainda outras sugestões de médio e longo prazo para equilibrar as contas do governo brasileiro. Inclusive, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que esse é um documento do Banco Mundial, ele é um mapa para o Brasil gastar menos, ao mesmo tempo melhorar o desempenho dos serviços públicos e ganhar produtividade. E todas essas sugestões desse documento, Piotto, querem trazer para o Brasil um rumo exatamente do que você falou aí no início. É gerar mais emprego, é fugir da inflação, é equilibrar as contas públicas e trazer um ajuste fiscal para a economia do Brasil voltar a crescer. Piotto, com você. Muito obrigado, Catiúcia. Boa parte do problema brasileiro, a Catiúcia trouxe os detalhes aí, é o que se chama de dinheiro carimbado no orçamento. Ou seja, o governo arrecada, o país cresce, o governo arrecada mais, porque depende exclusivamente de impostos, isso é natural em governos de qualquer lugar do mundo, mas dinheiro carimbado é dinheiro que tem destinação obrigatória por lei. Por exemplo, ninguém vai deixar de pagar os salários. A Previdência, e essa é a razão da reforma, do governo insistir na reforma da Previdência, se o sujeito tem direito, ou seja, se o cidadão conseguiu ter o direito à Previdência, a receber a pensão, é um dinheiro carimbado, um dinheiro que entra por um cofre, vai ter que sair, evidentemente, para pagar a pensão daquela pessoa. Ou mesmo recursos que a lei obriga a aplicar em determinadas áreas. Ou seja, isso tira do governo a possibilidade de manobrar o orçamento para atender, por exemplo, necessidades específicas do país naquele momento. Ou seja, a capacidade de investimento do governo. É exatamente isso que o Banco Mundial enumera nesse estudo, porque aponta um problema com o que se chama, de uma forma mais simples, mais popular, de dinheiro carimbado, ou seja, gastos obrigatórios do orçamento. É nessa tentativa de reduzir esses gastos obrigatórios para que o governo, este e os próximos, tenham, digamos, uma possibilidade de manobrar mais o recurso e aplicar em áreas que, por exemplo, sejam necessárias em determinado momento do país. Boa parte dos investimentos públicos que teve de ser cortada justamente por causa da crise fez com que, por exemplo, um setor, a gente vai falar sobre o CAGED, que é exatamente o Cadastro Geral de Empregados e Empregados, ou seja, nós estamos falando de emprego, boa parte de empregos no setor de construção, sobretudo construção pesada,
nós tivemos uma redução dessa oferta de empregos porque os governos estão sem recursos para fazer investimentos pesados. E quando a gente fala em investimento pesado, é obra. Quem contrata grandes obras, são os governos municipais, estaduais e o governo federal. Por isso, a recuperação, evidentemente, econômica precisa acontecer, mas também uma equalização desses gastos, que foi exatamente essa recomendação do Banco Mundial nesse relatório. A Renault anunciou hoje um super recall envolvendo 5 modelos da montadora devido a um possível desgaste da mangueira de baixa pressão da direção hidráulica, o que pode comprometer a dirigibilidade dos modelos. Vamos lá. Kwid, que é um modelo recém-lançado pela empresa, Sandero, Logan, Duster e também da picape Oroch, que foi lançado também faz muito pouco tempo. Os proprietários desses veículos, desses modelos, devem entrar em contato com as concessionárias para agendar a troca da peça. Ao todo, são 34.828 modelos, unidades fabricadas entre 29 de julho de 2016 e 6 de outubro de 2016 também, ou seja, exatamente do ano passado. E a busca do consumidor por crédito aumentou em um ano, segundo dados da Serasa Experian. A Vanessa Casalini está da redação da TV Brasil e conversa conosco. Vanessa, que motivos levaram o consumidor a retornar ao mercado de crédito, a buscar crédito? Boa noite, bem-vinda. Olá, Pioto. Boa noite para você, boa noite a todos, obrigada. A queda na taxa básica de juros e a inflação menor, segundo o levantamento da Serasa Experian. De acordo com o indicador, de janeiro a outubro, a alta é de 4,6%. E só em outubro, esse aumento da procura por crédito foi de 5,4% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A pesquisa revela ainda o crescimento da busca por crédito por faixas salariais. Para quem recebe até R$ 500 por mês, a alta foi mais expressiva, 11,7% no ano. Entre R$ 500 e R$ 1.000, 4,6%. Entre R$ 1.000 e R$ 2.000, 3,2%. Para faixas salariais superiores, esse aumento ficou entre 3,6% e 4,4%. A alta de outubro é a sexta seguida e, segundo a Serasa Experian, permite afirmar que os consumidores estão retornando ao mercado de crédito, Pioto. A contratação de empregados com carteira assinada teve em outubro o melhor desempenho agora de 2017. Aliás, no ano já são 8 meses em que as contratações superaram as demissões e outubro foi o 7º mês consecutivo de saldo positivo no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Comércio, indústria e serviços lideraram a recuperação do emprego nesse mês e deram esse alento ainda maior nessa recuperação do mercado de trabalho que a gente tem acompanhado. Imaginava-se que só ocorreria no final do ano, nesse segundo semestre. Na verdade, desde o segundo trimestre do ano, no finalzinho do primeiro semestre, nós já tivemos dados positivos, sobretudo do CAGED. E também a gente viu na PNAD contínua do IBGE, que ali mede a ocupação, se as pessoas estão ocupadas ou desocupadas, independentemente se é mercado formal ou não de trabalho. Ali também houve uma melhora significativa, ou seja, há uma recuperação em curso do mercado de trabalho. Vamos lá, os dados do CAGED, aqui nós estamos falando só de carteira assinada, ou seja, emprego formal. Em outubro, os dados foram esses, o número foi esse aqui, olha, 76.599 vagas, ou seja, a mais admissões, ou seja, do que demissões. Esse é o saldo positivo do CAGED agora no mês de outubro. Eu fiz questão de colocar número por número, que, como já falei outro dia aqui, emprego é sempre bom, a geração de emprego, então conta assim até o último número. 76.599 novas vagas no mercado de trabalho com carteira assinada. E o detalhe é que agora, só até agora, outubro, no ano, nós temos esse valor aqui, olha, 302.189 vagas a mais nessa recuperação. Se a gente pegar o valor de 12 meses, e aí nós estamos levando em conta novembro e dezembro do ano passado, o índice ainda é negativo, ou seja, nesse cômputo geral. Se a gente pegar só este ano, os dados são positivos, ou seja, se eu pegar só de janeiro a outubro, nós tivemos 302.189 vagas de novas vagas, ou seja, mais contratações que demissões neste ano no CAGED, ou seja, com vagas com carteira assinada. É uma recuperação do mercado de trabalho que surpreendeu porque começou antes do que imaginavam os especialistas em mercado de trabalho, só que tudo isso foi parte da recuperação econômica do país. Nós temos hoje uma situação muito melhor, sobretudo de inflação. A inflação baixa faz com que o trabalhador tenha um poder aquisitivo maior, ele passa a comprar, movimenta o comércio, que movimenta a indústria, ou seja,
é o que se chama da roda da economia. Vamos lá, para a gente ter uma ideia do que puxou essas contratações, os setores que puxaram as contratações agora no mês de outubro. O comércio liderou, e é natural, a gente sempre tem no segundo semestre do ano uma performance melhor do comércio, ainda mais agora no mês de outubro, nós estamos nos aproximando do Natal, tivemos uma data importante, a data do Dia das Crianças. O comércio chegou a quase 37.321 vagas, a indústria de transformação 33 mil, o que também é um valor muito importante. E o setor de serviços, que normalmente na crise demora a entrar numa crise, mas depois também demora a se recuperar, aqui também teve um saldo positivo de 15.915 vagas. Ou seja, esses são os 3 setores que puxaram os empregos para cima. Comércio é esperado, a indústria não é exatamente esperado, mas responde ao que se tem hoje de venda no comércio, e o setor de serviços com 15.915 vagas neste mês de outubro. E também tenho aqui uns dados por região do país. Se a gente olhar, na verdade, antes da gente falar das regiões do país, as que somente o Centro-Oeste teve um número negativo, nós temos uma situação do que puxou para baixo. Vamos fazer uma observação muito clara aqui. Olha, a construção civil ainda é um setor. A construção é um setor que tem capacidade de empregar rápida e sempre em números muito altos. A gente está tendo uma recuperação lenta do mercado de trabalho, embora seja positiva e seja muito bem-quista, muito bem-vinda, né? Nós estamos tendo uma recuperação lenta porque este setor da construção civil, que emprega muito e muito rápido, não se recuperou ainda. A estimativa é que no primeiro semestre de 2018, esse setor começa a ter uma recuperação, porque ele depende muito de crédito e de confiança de longo prazo das pessoas. Vamos imaginar, por exemplo, a construção civil específica para imóveis. As pessoas só vão comprar imóveis, só vão investir em imóveis se elas tiverem recuperação do emprego, que a gente está vendo, e tiverem uma crença de que teremos uma estabilidade econômica, uma recuperação da economia no longo prazo. Você vai fazer, evidentemente, um financiamento de 60 meses, de 100 meses, ou seja, é sempre uma ideia de longo prazo. É o que nós estamos começando a ter agora. Esse setor começa a se recuperar dessa maneira, por esse ponto de vista. Aí tem um segundo lado da construção, e a construção pesada, e essa depende, ou seja, de investimento de governo. Nós tivemos um problema de crise econômica, de caixa do governo muito baixo, ou seja, por causa dessa crise, da irresponsabilidade de políticas populistas econômicas na gestão passada, e agora tudo isso está sendo recuperado. Os estados, os municípios e o governo federal, quando começarem a fazer as grandes obras, são essas grandes obras que vão trazer exatamente uma recuperação do emprego da construção. Tem os dois lados, a construção civil, que é do consumidor, do dia a dia, esse depende de crédito, depende de emprego, depende de taxa de juros baixa, depende de visão de longo prazo para a economia, ou seja, uma crença na estabilidade, e tem o investimento do governo. Nesse mês aqui, nós tivemos um valor negativo, é exatamente esse o valor negativo, 4.764. Nós tivemos demissões ainda na construção civil. E o setor de agropecuária, que contrata muito no começo do ano, no primeiro semestre, até o comecinho do terceiro trimestre, mas agora no final do ano, normalmente você tem exatamente um número negativo porque você tem demissões. É uma sazonalidade desse setor da agropecuária, da construção civil, ainda está respondendo exatamente por causa da crise. Vamos lá, para continuar aqui, quais foram as regiões que se destacaram? A região norte a região nordeste, perdão, exatamente, a região nordeste, aqui não é norte não, a região nordeste teve o maior número de contratações, 37 mil, a região sul 21 mil, o sudeste 13 mil, o número de contratações são sempre acima desses valores, né? São números aproximados. A região norte que teve 4 mil, aqui portanto é nordeste, aqui é norte. A única região que por acaso tem muita importância do agronegócio, ou seja, da agropecuária, é que teve aqui um número maior de demissões do que de contratações. Mas mesmo assim foi um número pequeno, de 408 vagas a menos nessa contabilidade do emprego na região centro-oeste, que tem justamente a questão do agronegócio importante, que a gente viu que agora, nessa época do ano, tem mais demissões e é uma sazonalidade específica do setor. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. A gente entrevistou uma economista do IPEA, e a gente vai falar, Maria Lameiras, economista do IPEA, para entender exatamente qual é o mercado de trabalho, o que está acontecendo com o mercado de trabalho, se essa recuperação ela é sustentável no longo prazo. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Logo depois do intervalo, também os números do mercado financeiro. A gente volta em instantes. E nós já estamos de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com os números do mercado financeiro. Vamos dar uma olhadinha nessa abertura de semana, numa terça-feira, né? Ontem foi feriado aqui em São Paulo. Olha, o Ibovespa hoje com alta de 1,57%, tem um movimento de recuperação do Ibovespa, chegou a 70 mil pontos dia desses atrás, né?
74.594 pontos hoje, nesta terça-feira, uma alta de pouco mais de 1,5% ali. E o dólar comercial, que também ensaiou uma alta bem importante nos últimos dias, agora está caindo, recuperando patamares, digamos, mais próximos da média que nós tivemos nos últimos meses. Hoje, queda de 0,36% a R$ 3,25 o dólar comercial. Nós falamos mais cedo da retomada do emprego pelos números do CAGED, que tiveram em outubro os melhores números do ano. Outubro foi, na verdade, o melhor mês deste ano agora de recuperação de emprego. Foram mais de 76 mil novas vagas de trabalho, com o 8º mês de saldo positivo em contratações no ano, ou seja, nos 10 meses, de janeiro a outubro, 10 meses, em 8 meses nós tivemos saldo positivo. E outubro foi o 7º mês consecutivo, ou seja, de saldo positivo, ou seja, de recuperação, de mais contratações que demissões. Eu conversei mais cedo sobre esse momento de recuperação do mercado de trabalho que acontece no país com a economista do IPEA, Maria Lameiras. Acompanhe. Maria Lameiras, economista do IPEA, está conosco. Nós temos, nesses 10 meses do ano, um acumulado de saldo extremamente positivo de contratações por carteira assinada, segundo os dados do CAGED. Nos 10 meses, de 12 meses do ano, 10 foram positivos, na verdade, 8 foram positivos e 7 consecutivos de contratação, ou seja, de saldo positivo no CAGED. Nós estamos numa retomada de recuperação do emprego consistente e sustentável? Retomada, sim. Consistente e sustentada vai depender muito dos próximos passos. Para a gente dizer que vai vir, de fato, um crescimento do emprego de modo contínuo, a gente tem que ver se o governo vai realmente conseguir botar em prática tudo aquilo que ele tem se proposto, né? Então, isso vai acontecer se as reformas que estão sendo propostas forem aprovadas, se o governo continuar mantendo as suas contas sob controle, ou seja, os agentes econômicos eles têm que ter confiança de que aquilo que o governo está se propondo a fazer, de fato ele vai fazer, para que esses investimentos que estão começando a serem feitos, eles continuem ganhando corpo, para que de fato essa volta do emprego ela se dê de maneira consistente. Esse movimento do mercado de trabalho de retomada, ele é benéfico, ele é muito bem-vindo, está vindo no esteio dessa volta do crescimento econômico. Agora, essa volta da atividade econômica, ela tem que ser sustentada no longo prazo. Só assim os empregadores vão ter aquela confiança de colocarem o dinheiro para realmente aumentar a sua produção e manter esse nível de contratação crescendo ao longo dos meses. Maria, a que devemos, então, esse movimento positivo deste ano? Aliás, se imaginava que a recuperação do emprego só viria no segundo semestre. Na verdade, ela começou já no segundo trimestre, o que chama atenção. Mas se a gente ainda precisa das reformas, e isso parece ser quase um consenso, e o governo controlar suas próprias contas, a que devemos essa recuperação já neste ano? O que foi tão positivo? Então, primeiro uma aposta, né? O governo está apostando que o governo, não só o governo atual, mas o próximo governo que entrar, ele vai estar comprometido com essa agenda. Fora isso, a gente tem outros indicadores que melhoraram muito ao longo de 2017. Então, você teve uma queda, né, expressiva da inflação, que pode fazer com que o poder de compra das pessoas se mantivesse. Fora isso, a gente teve um bom ambiente internacional, então a gente está recebendo muito investimento do exterior. Então, essas coisas aliadas com essa aposta que o mercado está fazendo, de que o governo não só vai dar continuidade ao que ele já está fazendo, a gente teve em 2017 atitudes muito importantes, sinalizações muito importantes do governo, né? A PEC do controle de gastos, essa austeridade fiscal, essa clareza do Banco Central, né, no ter uma política monetária muito afinada com a política de metas de inflação. Isso aliado a uma aposta de que, fora isso, as reformas necessárias elas vão ganhar corpo ao longo dos próximos meses, está trazendo de volta a confiança e está gerando essa melhora no mercado de trabalho. E Maria, na sua opinião, essa reforma com uma agenda mínima, muito diferente daquele projeto que já tinha sido discutido ainda no primeiro semestre desse ano, mas agora levando-se em conta todo o ambiente político, para ter uma reforma da Previdência mínima,
Isso seria o suficiente para esses agentes econômicos e investidores continuarem apostando como já fizeram nesse primeiro ano? Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo muito ciente que a reforma ideal, ela dificilmente vai ser proposta, dificilmente vai ser aprovada. Então, o que a gente está apostando, o que o mercado está apostando, é que nesse momento existe uma reforma que não é a ideal, mas que é a possível e que já traz alguns benefícios, né, para a estabilização da dívida governamental e que isso, nesse momento, é suficiente para que tenha uma retomada do nível da atividade econômica. Maria, vamos falar sobre os dados do CAGED, porque eles chamam a atenção. O comércio, indústria e transformação e serviços tiveram saldo positivo, na verdade, o comércio e indústria estiveram mais à frente, mas tem um setor que continua com um problema muito sério, que é exatamente o da construção civil. Semana passada eu falei com representantes do setor e, embora eles reconheçam esses números, na verdade reclamam dessa situação, eles preveem um ano de 2018 melhor, porque eles dizem que já há obras contratadas. Por que a construção civil ainda tem saldo negativo, como nós vimos nessa pesquisa do CAGED, que é positiva no global, mas é negativo para o setor de construção civil, que é um grande empregador, diga-se de passagem? Sim, a construção civil, de fato, foi o setor mais prejudicado com a crise. Por quê? A construção civil, a gente tem dois grandes grupos, né? A gente tem, primeiro, as obras de infraestrutura, que dependem muito, né, do investimento público, né, do dinheiro do governo. E a gente sabe que, bom, o governo federal teve que fazer, né, todo um programa de ajuste das suas contas, e isso sacrificou um pouco os investimentos. E os governos estaduais e municipais, muitos com problemas de caixa, inclusive problemas de pagamento de salário de funcionário, então simplesmente eles pararam as obras. Por outro lado, você tem um outro grupo que é o de construção residencial e que foi muito afetado por conta da recessão. Muita gente perdeu o emprego, então quem estava com imóveis financiados teve que entregar, quem estava pensando em adquirir um imóvel novo acabou postergando essa decisão. E você tem uma grande vacância, né, de apartamentos, de casas, de imóveis residenciais. Então, primeiro, a gente vai ter que ter uma retomada, né, do poder de consumo da população, que ela volte a conseguir crédito. Muito da aquisição de imóveis você precisa de crédito, então tem que retomar esse canal de crédito. Por outro lado, o governo tem que começar a investir um pouco mais, parcerias público-privadas, trazendo de volta, né, o investimento para esse setor de infraestrutura. E aos poucos o setor vai começar a respirar, vai começar. Nesse primeiro momento, a gente não está nem pensando em contratações, mas em queda do número de demissões. Ele vai parar de demitir e, no segundo momento, ele começa, então, a contratar. Ou seja, um quadro, como evidentemente se espera que tenhamos nos próximos meses, de estabilidade institucional, com as reformas caminhando e a manutenção do governo no controle de custos. Isso é o ideal para a gente ter, digamos, essa recuperação do emprego crescente e sustentável. Isso, porque o emprego só vai vir se a economia der sinais de que ela está realmente mudando de direção, que essa melhora não é simplesmente um soluço, um salto, que realmente a gente está num processo de crescimento econômico sustentável de médio e longo prazo. Maria Lameiras, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Cenário Econômico, viu? Boa tarde. Obrigada, boa tarde. E olha que a tendência é de aumento ainda mais dessas contratações, sobretudo agora nos últimos 2 meses, novembro e dezembro. A gente vai continuar acompanhando aqui no Cenário Econômico os dados do CAGED. E a cotação do Bitcoin, a mais famosa moeda virtual, teve uma alta expressiva depois de rumores de uma possível divisão da moeda em 2 versões. A Vanessa Casalino volta a falar conosco. Vanessa? Pois é, Piotr, rumores que levaram a cotação para mais de $8.000. A notícia era de que uma atualização de software aconteceria e poderia dividir a Bitcoin em 2 versões. Uma afirmação divulgada no site Coinbase, a maior empresa de Bitcoins do mundo, que opera em 32 países. O resultado com a atualização é que os detentores, claro, passariam a ser proprietários da moeda duplicada ou o dobro do valor. Assim, de uma hora para outra, este ano a cotação da moeda virtual já superou os 700%, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom,
Na sexta-feira nós prometemos que ontem, na segunda-feira, feriado da Consciência Negra, nós teríamos aqui no Cenário Econômico uma entrevista especial com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Devido a problemas técnicos, e já nos desculpamos em relação a isso, nós não exibimos ontem a entrevista com o ex-ministro Roberto Rodrigues. Amanhã, no Cenário Econômico, a partir das 18 horas, você vai acompanhar essa entrevista com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, para falar justamente desse setor do agronegócio. Tivemos uma safra recorde esse ano, o setor impulsionou a recuperação do emprego e também as questões de venda de mercado de produtos brasileiros para exportação, seja na balança comercial. Amanhã a gente tem essa entrevista na íntegra aqui no Cenário Econômico, que hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã, hein?